Oi gente, vou falar de fervura com vocês hoje. Só fazendo uma recapitulação das etapas que antecedem o processo de produção da cerveja, tinha lá a mosturação. É aquela etapa de hidrólise enzimática. A gente adicionou uma quantidade de água, chamada água primária, com os grãos moídos, teve aquela mosturação e a gente obteve ali um mosto primário. Depois, esse mosto foi recirculado para ele clarificar, e ficar bem limpinho, separado dos grãos, e a gente adiciona uma segunda quantidade de água, chamada água secundária, e essas duas águas, digamos assim, do mosto primário com essa água secundária, que vai lavar aquele bagaço, esses dois juntos vão formar um mosto misto, que é a junção do mosto primário com o secundário. Esse mosto misto, que ele já está limpinho, separado dos grãos, ele vai para uma tina de fervura. O que é isso? É um cozimento desse conteúdo que vai acontecer. Então tem uma tina de fervura e esse processo dura em torno de 1 hora, podendo chegar até 2 horas, mas geralmente a gente trabalha com 1 hora. Várias coisas acontecem nessa etapa, assim, tem muitas funções essa etapa. Por exemplo, mosturação, você vai lá, você quer hidrolisar amido, quebrar proteínas, enfim. Aqui na fervura são muitas coisas que acontecem, eu até tenho que me atentar aqui para eu não perder nenhum ponto, não deixar de falar nenhum ponto com vocês. Então assim, vamos pensar primeiramente, tudo que eu fiz antes da fervura, eu faço com cuidado, obviamente, mas eu não tenho que me preocupar com nada de micro-organismo. Depois, quando esse mosto vai para a fervura, eu aumento a temperatura, eu quero que ele borbulhe, eu quero uma fervura vigorosa, eu estou pensando em esterilizar esse mosto. Por que eu quero esterilizar esse mosto? Porque depois eu quero inocular, eu quero colocar uma levedura que vai fermentar e produzir a cerveja que eu quero. Então, para essa levedura não ter não competir com ninguém, e mesmo porque eu não quero que estrague a minha cerveja, porque se cair ali um micro-organismo que deteriore esse mosto, essa minha cerveja vai estragar. Então, eu tenho que tomar cuidado durante todo o processo de produção, mas depois da fervura todo cuidado é pouco. Porque aí eu vou ter um mosto estéril, aí depois que ele abaixar a temperatura e eu colocar a levedura, nada mais pode estar ali, apenas a levedura que eu quero. Porque além de competir com a levedura, diminuindo o rendimento dela, vai produzir sabores e aromas que não é do estilo da cerveja que eu estou produzindo. Então eu sanitizo, né, essa etapa, essa função então, que eu estou falando para vocês, é de esterilização desse mosto. Eu quero ele bonitinho e limpinho para seguir a etapa da fermentação. Só fazendo aqui para vocês terem uma ideia, o mosto é um líquido muito rico. Ele tem açúcar adoidado e qualquer micro-organismo praticamente que entre ali em contato vai utilizar aquele açúcar como alimento e vai produzir substâncias distintas do seu metabolismo. A cerveja, depois que você fermenta a cerveja, tudo bonitinho com a levedura que você quer, a cerveja sim já é um meio mais hostil para outros micro-organismos. Porque ela tem álcool, ela tem o pH baixo, ela não tem mais açúcares como o mosto tinha, então ela não tem nutrientes para determinados micro-organismos, então ela já não é tão perigosa assim. Se bem que assim, a gente fala que ela não é comparado com o mosto, mas obviamente a gente sabe que a cerveja ela pode ter contaminação de, por exemplo, um micro-organismo chamado Acetobacter, que deteriora a cerveja quando determinados estilos que eu não quero que tenha essa contaminação. Então, é preciso tomar muito cuidado com o mosto depois da fervura, né? Que a gente fala mosto pós-fervura. Tem um mosto pré-fervura e um mosto pós-fervura. Depois que ferveu, todo cuidado é pouco, como eu já falei. Outra coisa que acontece durante a etapa da fervura é a inativação das enzimas. Até deveria ter começado com esse ponto primeiro, porque assim, lá também no final da hidrólise, lá no final da mosturação, o que eu faço lá? Mexo com as temperaturas que eu quero para degradar o amido lá, para hidrolisar o amido. E aí no final eu faço um negócio que chama mash out. O que é isso? Eu aumento a temperatura em torno de 78 graus para as enzimas de lá já parar de atuar. Aqui na fervura, como eu estou aumentando a temperatura, né, até a fervura, quando já chega em 78, 80 graus, se tinha alguma enzima que ainda ficou lá daquele processo, ela começa a ser inativada novamente. Então, aqui na fervura é a completa inativação das enzimas. Então, nada mais vai agir ali enzimaticamente, beleza?
Além disso, outra coisa que acontece durante a etapa da fervura é a eliminação de compostos indesejáveis. Então, por isso que é importante a fervura ser feita num recipiente, numa tina, numa panela, com a tampa, sem a tampa, assim, destampada, para que os compostos indesejáveis voláteis vão embora e não voltem para o mosto. O exemplo mais clássico é o DMS, que é o dimetilsulfureto, que dá características de milho cozido para cerveja. Então, se a minha panela está fechada e o DMS volatiliza, ele encontra a tampa e volta. Então, por isso que a fervura sempre tem que ser vigorosa e com a tampa aberta para que esses compostos vão embora. Outra coisa é a isomerização das moléculas de alfa-ácido em isoalfa-ácido presentes no lúpulo. Eu vou fazer depois um vídeo a respeito só de lúpulo e tal, mas aqui não posso deixar de falar a respeito disso. O lúpulo, que é o que a gente usa mais em pellets, tá? Ou quem tiver muita sorte pode usar os conezinhos ou o extrato. Quando a pessoa usa o extrato, ele já é isomerizado, então não precisa adicionar no início da fervura, que é o que eu tô falando agora. Então, quando eu uso o pellet, por exemplo, eu tenho que esperar o meu líquido iniciar a fervura para eu poder adicionar. E demora um tempinho bem considerável, tanto que a fervura é uma etapa bem dispendiosa, assim, porque gasta-se muito tempo e muito dinheiro. Por exemplo, a gente que faz em casa gasta muito gás, porque uma hora, vamos supor, 1 hora e pouco fervendo, então é uma etapa cara. Então, beleza, voltando ao raciocínio. Então, até ferver demora um tempo. Na hora que começa a fervura, eu adiciono o lúpulo ali. Por que eu adiciono no início? Porque o lúpulo, para dar característica amarga dele, ele precisa passar por essa fervura vigorosa para acontecer uma reação química chamada isomerização. Então, o que tem dentro do lúpulo são moléculas chamadas de alfa-ácido. Com a fervura, esse alfa-ácido vai ser convertido em isoalfa-ácido. Esse isoalfa-ácido, ele é solúvel, diferente do alfa-ácido, e ele dá essa característica de amargor à cerveja. Então, assim, claro que existem lúpulos que você quer o amargor e tem lúpulos que você quer mais aroma. Então, quando você quer amargor, você põe no início da fervura. Quando você quer lúpulos de aroma, você coloca no final da fervura, porque ele não precisa ter toda essa isomerização acontecendo. Então é uma etapa crucial, né? Porque a gente sabe que a cerveja ela é amarga. Então é uma etapa muito importante para acontecer essa reação, né? Essa transformação dessas moléculas do lúpulo. O lúpulo é o básico, né? Que é o que toda cerveja tem que ter. Mas caso as pessoas adicionem algum tempero extra, também é adicionado na fervura. Só que como eu não quero nada dessa isomerização, eu sempre vou colocar mais no final da fervura. Por exemplo, uma cerveja Witbier, que tem casca de laranja e coentro. Eu não preciso colocar no início da fervura. Então lá nos 10 minutos finais, 5 minutos finais, eu adiciono. Eu posso adicionar diretamente no mosto, ali no líquido, ou então eu posso colocar em hop bag, que é o que o pessoal utiliza para fazer dry hopping. Então você faz um bagzinho ou compra de um tecido bem fininho, aí você coloca lá, sei lá, semente de coentro e a casca de laranja, fecha ali e coloca de um jeito que não vai sujar o seu líquido ali, o seu mosto. Então é uma maneira interessante de você adicionar temperos sem ter que jogar diretamente ali no mosto para sujar ele, digamos assim. Então é isso do lúpulo, tal, do amargor. Outra coisa, adjunto. Tem muitos adjuntos que já são hidrolisados. Por exemplo, um açúcar, se você quiser colocar melado de cana, rapadura, por exemplo, as cervejarias grandes lá que utilizam glicose, maltose, xaropes de high maltose. Então, como eles são açúcares já tá hidrolisado, eu vou adicionar na fervura. Por quê? Porque eu não tenho que hidrolisar nada. É inútil eu colocar esse tipo de adjunto lá na mosturação. A mosturação serve exatamente para hidrolisar. Para que eu vou colocar um negócio hidrolisado lá para hidrolisar? Então não faz sentido nenhum. E sim, até vai complicar lá o trabalho sobrecarregando a tina da mostura, por exemplo. Na hora da lavagem lá, às vezes vai até ter perda do açúcar que você está adicionando. Então, você, sei lá, vai adicionar mel, adiciona na fervura, porque além de não precisar hidrolisar previamente, você já coloca ali, já esteriliza ali e já fica o mosto bonitinho no final lá.
para ser preparado para fermentação. Então é isso, tempero e adjunto você coloca nessa fase aqui da fervura. Outra coisa que acontece na fervura é a formação de trube. O que é trube? Trube é um material mucilaginoso formado por proteínas e polifenóis. Então é o seguinte, gente, como na fervura tem o aumento de temperatura, as proteínas, pense comigo, o que é proteína? Proteína são polímeros de aminoácidos. Aminoácidos, um monte de aminoácidozinho, eles têm lá uma sequência linear, aí eles têm, a proteína, ela tem para ela ter uma função, ela tem uma estrutura. Essa estrutura, com o aumento da temperatura, ela se desfaz. E aí, essa desnaturação dessa proteína, da coagulação dessas proteínas, e elas tendem a se precipitar. Então, elas formam como se fossem sujeirinhas no mosto com o aumento da temperatura. E essas proteínas vão se juntar com esses polifenóis oriundos tanto do malte quanto do lúpulo, porque a partir do momento que você adicionou o lúpulo na fervura, o lúpulo também tem polifenóis. Então, tudo aquilo vai se aglomerar formando esse trube. Esse trube, existe o trube quente e o trube frio. Esse trube quente, que é o hot break, e o frio é o cold break. Então, na hora da fervura, essas proteínas e esses polifenóis, eles começam a se coagular e precipitar para o fundo. Então, esse trube não é legal de você tem que retirar ele, porque não é legal deixar essa sujeirinha no mosto quando você vai levar para fermentação. Então é o seguinte, o que pode ser feito? No final da fervura, deu ali o tempo da fervura, o que acontece? Você faz um negócio que chama whirlpool, que é um redemoinho. Então nós, cervejeiros caseiros, vamos pegar a nossa panela, terminou a fervura, desliga lá o fogo, pego uma colherzona, né, e com cuidado, porque o mosto tá ali pelando, aí você faz assim, tipo um rodamoinho mesmo, rapidinho com a sua mão, espera ali, sei lá, uns 10 minutinhos, o trube, esse trube quente, ele tende a ir pro fundinho da panela. Depois que você resfria também, forma o trube frio, que é a mesma coisa, né? Um forma no quente, outro forma no frio, mas essa tal dessa sujeirinha. As grandes cervejarias, eles têm um sistema mais elaborado do que nós, que é o seguinte, esse whirlpool mesmo, mas eles têm uma estrutura cilíndrica assim, ele é aberto, ele é até um tanque aberto, e aí depois que ferveu, esse mosto, ele é bombeado nessa tina, ele é bombeado tangencialmente nessa tina, assim com uma força bem rápida, e aí esse trube, ele vai pro centro e fica ali, e aí depois o mosto vai embora para resfriar, e o trube ele fica ali no centro sem que ele seja remexido. Então isso é bom, porque é uma maneira de tirar, só que assim, é uma coisa de se refletir, porque na verdade a gente tem que evitar a aeração do mosto ao longo de toda a produção. E esse whirlpool, ele acaba oxigenando um pouco. Então assim, a gente nunca vai ter um sistema perfeito, mas eu só quero que vocês entendam que esse whirlpool é uma maneira de retirar esse trube e o mosto sair mais limpinho para ir para a etapa da fermentação. Agora, para finalizar, a última função da fervura é concentrar o mosto. É claro, você está aumentando a temperatura e parte da água daquele líquido ali vai embora e vai concentrar aquilo que ficou. É o que a gente chama de densidade do mosto, ou o extrato do mosto. Os cervejeiros costumam usar um termo que é OG, Original Gravity, que é a densidade inicial do mosto. Depois vai ter a Final Gravity, a FG, que é a densidade final, que é depois que fermentou. Então pense comigo. Ferveu, eu tenho o líquido lá bonitinho, resfriou, coloquei a levedura, ela vai fermentar, ela vai utilizar aqueles açúcares aí que eu tô falando que é a concentração do mosto, e ela vai reduzir, né? Ela vai consumir esse açúcar e no final vai ter a FG. Então eu sempre tenho que saber a OG e a FG pra gente saber se fermentou bonitinho, se chegou até onde tem que chegar para ser um determinado estilo de cerveja lá que eu quero produzir. Então, esse ponto é muito importante por causa disso, porque é ali que eu vou determinar a concentração do meu extrato, do meu mosto da minha cerveja, né? Que vai produzir a minha cerveja. Então, se de repente ferveu
mais do que eu precisava, assim, concentrou demais, eu preciso diluir esse mosto. Então, como que eu vou diluir? Eu tenho que adicionar água. E é todo cuidado. Eu não estava explicando pra vocês que você tem que ter todo um cuidado depois que ferveu, que já tá estéreo, o líquido. Então, se você colocar qualquer água ali, você contaminou o negócio, assim. Não que você contaminou, às vezes não tinha nenhum micro-organismo, mas aí você estragou todo o preparo daquele líquido. Então, ou você adiciona uma água mineral, ou você ferve uma água à parte e adiciona ali e mede até ajustar a concentração do mosto que você quer. Mas é importante sempre conhecer o seu equipamento. Não adianta, eu tenho meu equipamento, então eu conheço quanto que perde de água e tal. Então eu sempre tenho que mais ou menos saber, o meu equipamento ele perde muita água, então quer saber, eu já vou colocar bem a mais porque eu sei já que vai perder. Então assim, cada um tem que conhecer o seu equipamento. Mas no geral, a gente espera que haja uma perda, né, dessa água por evaporação de 4% desse volume por hora de fervura. É aquilo que eu falei. Como pode ser que a pessoa ferva por 2 horas, então vai aumentar um pouquinho mais porque ferveu por mais tempo. Então é esse cuidado que você tem que ter de conhecer essa taxa de evaporação para você colocar o mais correto possível para não ter que ficar também adicionando tanta água. Se precisar adicionar, beleza, não tem problema. Mas assim, pra ir conhecendo, pra ficar mais fácil de trabalhar. Tá bom, gente? Eu espero que... Eu acabei, acho que, falando um pouquinho demais, mas eu espero que eu tenha atingido mais ou menos as principais funções da fervura. E no próximo vídeo eu falo das etapas seguintes. Estou quase terminando o processo de produção de cerveja. Tá bom, gente? Um beijo enorme. Se vocês gostaram do vídeo, curte pra eu saber como é que tá sendo. E um beijão. Tchau, tchau!